Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Por conta de um ponto, o Nick Walker quase deixou de ganhar o New York Pro. E eu tenho certeza que se caso o Martin Fitzwater tivesse ganhado, essa vitória dele aí traria um impacto muito grande na categoria Open atual. Muita gente iria falar que a estética finalmente venceu, que físicos, né, como o do Nick Walker, não merecem ser premiados. Mas uma coisa, pessoal, aqui é fato. Quando rolou o Prejudge e tivemos ali no palco disputando o Tony Burton, o Nick Walker, o Martin Fitzwater também, eu acredito que podemos concordar que dava pra ver ali uma vitória tranquila do Nick Walker. Eu, inclusive, né, fiz um vídeo falando sobre isso. O Tony Burton conseguiu sim ficar bem em algumas poses, o Martin também, mas o Nick, no geral, ele tava superior. Porém, nas finais, quem viu meu story no Instagram sabe do que eu tô falando, o Martin veio muito bem. Então a pergunta é, o que aconteceu? Por que o Nick Walker não foi tão dominante quanto esperávamos que ele fosse, né? Até porque, pô, ninguém imaginaria que o Nick Walker iria ganhar por uma decisão dividida. Bom, rapaziada, vamos ver isso agora. Uma das primeiras coisas que eu preciso falar com você é sobre encaixe de jogo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você olha o front leg spread do Tony versus o Nick e o Martin ali no prejudging, uma coisa que fica clara, o Tony é o melhor daquela pose. Pra mim isso é fato. E isso, cara, tem um impacto direto no confronto entre o Martin e o Nick Walker. Porque mesmo que o Martin seja melhor que o Nick, só o fato do Tony estar ali presente, ele acaba tirando um pouco da atenção que poderíamos ter em ver, né, o Martin vencendo o Nick Walker nessa pose. Porém, pessoal, quando você olha somente o Martin Fitzwater aqui e o Nick Walker, a percepção dessa pose muda de figura. Se naquele confronto o Tony era o vencedor claro, agora esse vencedor claro passa a ser o Martin. E aqui, rapaziada, no pose a pose isso importa muito. Porque é o seguinte, pessoal, num confronto entre três caras, eu acredito que o julgamento mais sensato é você olhar o cara mais completo, aquele cara que fica menos exposto dentro da line-up. Porém, no julgamento entre dois caras ali na briga do pose a pose, o mais sensato é você procurar o cara que vence mais poses. Então, resumindo, pessoal, tirando o Tony Burton do call-out, né, e deixando somente o Nick Walker e o Martin Fitzwater, ele acaba ganhando algumas poses de brinde, né? É como se o Tony deixasse de roubar algumas poses que ele poderia estar tendo vantagem sobre o Nick Walker. O Tony basicamente só estava atrapalhando o Martin. Entendendo isso, pessoal, que é algo aí que eu acredito que é crucial, tá? E tendo também conhecimento de que nas finais o Martin Fitzwater chegou melhor condicionado, eu acredito que dá pra gente entender o porquê o confronto foi tão próximo. Vamos lá, rapaziada, duplo bíceps de frente e cara, olha que matchup difícil, né, cara? Olha isso aqui, mano. Primeiro, tá? Temos o Nick Walker, obviamente, mais volumoso, né, pessoal? Não somente pelo volume no braço, mas até a perna dele tá ocupando um pouco mais de espaço, apesar de que, claro, tá? A harmonia da perna dele não é das melhores, né? E faz parecer até que ele é desbalanceado com a parte superior. Temos também ele com mais detalhe aqui na parede abdominal, mesmo que a linha de cintura dele não seja tão fina. E sejamos sinceros, né? Ele é um cara que ocupa muito espaço, tá? A largura de dorsal dele é muito bacana. Só que o Martin, por sua vez, ele não perde de uma maneira devastadora pro Nick Walker em relação a volume. Jamais, cara. Isso aí de fato não acontece. Os braços aqui do Martin, apesar de pouco dividido, tem um bom volume em comparação com o do Nick. As dorsais também tem uma largura excelente. E o ponto-chave, tá, pessoal? Essa dorsal dele contrasta muito melhor em comparação ao Nick Walker, né, cara? Se você for olhar aqui a largura da dorsal dele em comparação com a linha de cintura, é algo que inclusive piorou, né? E outro ponto importante, rapaziada, é em relação às pernas, tá? Ela pode não ser tão larga quanto a do Nick Walker, mas tem uma fluidez infinitamente melhor. Só pelo formato do vasto lateral já poderíamos afirmar isso, tá? Mas como o vasto lateral acaba se conectando com o tensor da face lata e a beleza também aqui, ó, dos cortes do reto femoral, né, e do vasto medial também vem pra ajudar, obviamente ele ganha um aspecto visual, né, de harmonia aí muito superior em relação ao Nick Walker. Então, resumindo, rapaziada, o Martin ele consegue colocar um volume semelhante ao do Nick Walker, mas de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais agradável, por conta, claro, né, da linha de cintura e de alguns formatos musculares que são superiores em relação ao Nick Walker. Então, rapaziada, essa pose aqui eu acredito que é uma pose difícil, porque temos um cara que é um pouco mais volumoso do que o Martin, um pouco mais condicionado, né, traz mais detalhe não somente na perna, mas também na parede abdominal. Só que do outro lado temos um cara que consegue se segurar em relação ao volume, também de uma certa maneira consegue se segurar em relação a detalhamento e condicionamento, porém tem uma fluidez e uma harmonia muito superior. Ah, Carlos, mas é simples, né? Ele tem uma fluidez e uma harmonia muito superior do que em comparação ao volume e o condicionamento do Nick. Só que é que tá, né, rapaziada? Na Open, tá certo? Esses dois pilares, né, condicionamento e volume, é mais importante do que fluidez e harmonia estética de um físico. Eu, cara, sendo sincero com vocês, mano, eu fico até com um pouco de raiva de falar isso, tá? Peço desculpa, mas eu preciso ser sincero comigo, né? Quando eu olho pra essa pose aqui, cara, o que eu vejo é que o Nick Walker acaba chamando mais atenção. É claro,
claro, tá, que a fluidez, a linha do Martin é muito mais agradável do que a do Nick, não tem nem comparação. Mas, cara, pelo fato dele ter colocado mais volume na perna dele, né, ele consegue jogar os adutores dele mais pra frente, fazendo com que a largura da perna dele esteja mais harmoniosa com a parte superior. Eu vejo o Nick um pouco superior, tá? Eu acredito que o Martin poderia ganhar sim essa pose, caso ele tivesse um pouco mais de detalhamento, pelo menos, cara, um pouco mais de corte aqui na perna dele, tá? Caso esse sartório dele aqui, ó, ele marcasse mais, cara, aí eu acredito que a pose seria dele. Ou talvez mesmo até a tinta, né, rapaziada? Parece que a tinta do Nick Walker tá valorizando muito, entendeu? O físico dele tá dando um impacto visual mais agressivo, sabe? Agora, rapaziada, vamos aqui pro front lat spread. E eu acredito que a resposta seja aí um pouco clara, né, pessoal? Sim, o Nick, ele melhorou, tá, um pouco a execução da pose, né? Não tá tão ruim como já foi, mas essa daqui é justamente a importância de excluirmos o Tony Burton aí desse comparativo. Sem o Tony Burton aqui na line-up, né, cara? E olhando os detalhes, claramente o Martin aqui tá melhor do que o Nick Walker. O Martin tá com a cintura mais controlada e agora ele tá com os gomos marcados, enquanto o Nick Walker não tá, né? E tá com a linha de cintura bem desarmoniosa com o restante do físico dele. E por incrível que pareça, aqui o Martin, ele tá mostrando mais corte na perna dele do que ele mostra no duplo bíceps de frente. Então a diferença de corte na perna é praticamente nula aqui, né? Você vê até um pouco mais de separação no Martin Fitzwater do que em relação ao Nick Walker, né? Em especial por conta da marcação aqui do sartório. Olha como o sartório do Nick, ele fica bem apagado. E a projeção, né, rapaziada, desse reto femoral aqui, ó, praticamente não existe, né? Então, essa muscle belly aqui do Martin Fitzwater, ela fica muito melhor, dando pra ele, né, uma perna visualmente falando muito mais agradável. Eu acredito, tá, que o Martin, sim, ele poderia estar melhor nessa pose, porém, né, ele tá bom o suficiente pra ganhar do Nick. Mas, Carlos, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se no duplo bíceps de frente o Martin era mais estético do que o Nick, na sua visão ele perde, por que aqui ele tá ganhando aí aparentemente por conta da estética? Na verdade, mano, aqui não é somente a estética, é a estética e o detalhamento, né? Porque se lá o Nick tinha o abdômen dele como vantagem, aqui ele já não tem mais. E se lá ele tinha vantagem na perna, aqui também ele não tem mais. Então as vantagens que o Nick tinha no duplo bíceps de frente foram anuladas aqui nessa pose, tá? Sem falar, claro, também que o Martin Fitzwater, ele tá trazendo, ó, um peito mais estriado do que o do Nick e um ombro também com mais detalhe do que o do Nick Walker. Então tudo isso aí junta, entendeu? Pra fazer com que ele consiga ganhar do Nick Walker nessa pose. Agora vamos aqui pro side chest. E, mano, quando eu vi isso aqui ao vivo, eu não acreditei, mas, cara, eu preciso te mostrar isso aqui, tá? Olha essa pose do Martin e do Nick, olha isso aqui, mano. Rapaziada, assim, quando eu tava vendo o prejudging, eu tava vendo o Nick ali ganhando essa pose, tá? Ainda mais, né, comparando ele ao lado do Tony e do Martin, tá? Eu achei os três excelentes nessa pose, mas eu tava vendo o Nick Walker realmente mais completo. Mas nessas finais daqui, rapaziada, claramente o Martin, ele veio com um pouco de mais preenchimento, tá? Em especial aqui na porção clavicular do peito dele, ele também parece que tá executando essa pose melhor, né, cara? Conseguindo engajar melhor a linha de cintura dele. E, rapaziada, vamos ser sinceros, o cara tá muito volumoso, cara. Olha o posterior de perna dele agora como tá melhor utilizado, né? Lá nas prévias parece que ele não tava utilizando tão bem assim o posterior de perna dele. E aqui, rapaziada, eu acredito que entra a parte mais importante, tá? O peito do Nick, que, convenhamos, nunca foi um ponto forte dele, poderia estar melhor, né, cara? E essa falta de preenchimento vem por algo que eu comentei com vocês lá nas prévias. Eu acredito sim que a linha de cintura dele tá alargando, tá? Porque, cara, olha isso aqui, lá em 2021, no Arnold Classic Ohio, eu vou colocar aí pra vocês verem, tá? Era nítido que o side chest dele, mesmo que fosse menos imponente em relação a volume, ele era muito mais fluido ainda assim, né? Ele conseguia ativar os gomos abdominais dele no side chest, ou seja, ele tinha um controle abdominal muito melhor do que o que ele tá apresentando aqui. Olha como a região da linha de cintura dele não tá tão ativada assim. E isso, rapaziada, é um problema que eu falei pra vocês, tá? Quando o atleta, ele não tem a linha de cintura tão bacana, e quando ele vai perdendo essa linha de cintura, isso é prejudicial pra ele, porque é o seguinte, mesmo que no palco ele consiga controlar, uma hora ele vai cansar, e ao decorrer dos rounds, cara, é normal que você canse, porque posar cansa demais, entendeu? E olha isso aqui, cara, esse daqui, tá? É o primeiro confronto, aí vai ter o segundo confronto, né, que eles vão mudar os atletas aqui de lugar, tá? E olha isso aqui, cara, vai pro duplo bíceps de frente, vai pro front lat spread, mas olha o side chest do Nick, tá? Como a linha de cintura dele já tá um pouco mais esquisita, olha isso aqui, ó, tá vendo? E a lógica aqui é muito simples, né, cara? Se você projeta a tua linha de cintura, obviamente o teu peito, ele vai aparentar ser menor, né? Porque é a sua barriga que vai tirar o brilho da pose, entendeu? É a sua barriga que vai ficar chamando mais atenção do que o teu peito. Vocês lembram, rapaziada, quando o Kai Greene, ele foi lá no Twitter dele, né? Eu acredito que foi em 2019, sei lá. Eu vou ver até se eu acho, cara, esse tweet. Se eu achar, vai ser muito bacana, tá? Ele postou, tá, rapaziada, uma foto dele fazendo um side chest ao lado do Phil Heath, e ele cortou, né, a linha de cintura pra meio que falar assim, olha, mesmo que a minha linha de cintura seja maior, né, eu sou mais volumoso do que o Phil. Mas, Kai, não fica com raiva, tá? Eu sei que você é meu brother, sempre que você vai lá na Growth Suplementos, você compra, né, os seus suplementos de qualidade usando o cupom do Carlos, então você me ajuda muito, cara, quando você usa meu cupom, tá? Muito obrigado mesmo, Kai. Porém, eu vou te fazer uma pergunta. Como eu vou perceber o seu volume se a sua barriga tá chamando toda a atenção, mano? É impossível isso, rapaziada.
rapaziada. Porque a midsection, a linha de cintura, é a transição da parte superior do teu físico com a parte inferior. Então se você tem a parte superior muito forte, a parte inferior também muito forte, mas a tua barriga tá chamando muita atenção, cara, tu vai tirar a imponência dessas duas regiões, entendeu? Porque a área central tá desmanchando a beleza desse contraste, entendeu? Ah, quero deixar claro, tá? Isso tá acontecendo com o Nick Walker, mas não é de uma maneira tão exacerbada. Porém, já tá começando a ficar nítido, cara. Olha pra essa pose e você vê que a linha de cintura dele, ó, não tá tão legal assim como era lá em 2021, por exemplo. E aí, pessoal, também entra outro problema, tá? O Nick Walker tem um braço absurdo. A genética dele pra braço é surreal. Olha isso aqui, né, mano? E quanto mais o teu braço vai crescendo, mais você também tem que adicionar volume no teu peitoral pra o quê? Obviamente, criar aquela harmonia, tá? E você consegue ver, cara, que o braço dele tá crescendo, mas o peito não tá respondendo tão bem assim. Então, o peito dele, eu diria que até o ombro, tá, por tabela, acaba sendo ofuscado pelo braço e pela linha de cintura. Então, a pose, ela vai perdendo aquela harmonia que ele tinha. Então, eu acredito, cara, que aqui nas finais, o Martin, ele tá sim um pouco melhor do que o Nick, tá? Não dá pra dizer que ele tá esculachando o Nick nessa pose, porque o volume do cara é inconfundível, né, cara? É muito volume mesmo, na perna, no glúteo, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Mesmo, tá, que a linha de cintura tem um pouco projetado, ele ainda consegue controlar até um certo ponto, né? E o Martin também não é um cara que faz um trabalho muito bom de controle de cintura mesmo, a linha de cintura dele sendo fina. Mas, cara, eu acredito que aqui, olhando nas finais, o Martin, ele tá sim um pouco melhor do que o Nick, tá? Então estamos aqui duas poses pro Martin e uma pose pro Nick. Vou voltar aqui, tá, rapaziada, pro primeiro confronto, que eu acredito que foi até um pouco melhor, tá? É pra gente falar aqui do back double biceps. E, cara, olha, mano, olha isso aqui, cara. Bicho, olha o condicionamento do Martin, mano. Sliced, rapaziada, muito louco, cara. Que condicionamento desse cara. E também, né, pelo amor de Deus, olha isso aqui, mano. Olha a largura da perna do Nick, né, surreal, tá? O glúteo do Nick dá pra ver que não tá tão condicionado como já vimos, né, em algumas ocasiões aí. Esse trapézio aqui é um esculacho, mano. Olha isso aqui, bicho. Isso é louco, mano. Isso aí é inumano, isso aí, tá? Aqui no back double biceps, rapaziada, ó, dá pra ver que aqui o Nick, né, ele tá usando melhor, tá, a largura das costas dele, porque teve alguns momentos no prejudge que as costas dele não tava tão abertas assim, então as costas dele não veio tão impressionante, tá certo? Tava no nível muito semelhante, né, os três caras na parte superior do back double biceps, mas aqui ele tá abrindo um pouco mais as costas dele, e do meu ponto de vista é que fica nítido a diferença dos dois, tá? Que é essa região aqui, ó. Todos os músculos escapulares do Nick Walker são melhores do que o do Martin Fitzwater, tá? E eu não falo somente do redondo, tá? Porque o redondo dos dois não é tão largo assim. Gostaria, assim, de ver, essa região aqui escapular dos dois aí com um pouco mais de largura, tá, rapaziada? Porém, infelizmente aí, o que vem, né, a largura do Nick Walker, tá? É pela borda superior, que é essa região aqui, ó. Essa borda superior do Nick Walker é que dá um pouco mais de largura pra ele, né, e faz com que o V-taper dele fique bacana, tá certo? Além do mais, o Nick Walker tem aqui um braço mais volumoso do que o do Martin, né, isso aí deixa a pose dele mais arredondada na parte superior, tá certo? Porém, a diferença, ao meu ver, vem aqui, ó, na largura da perna. Ah, mas o glúteo do Martin tá melhor, né, dá até pra você colocar um dedo no glúteo dele, de tão aprofundado que tá as fibras ali, né, os cortes aqui da fibra do glúteo do Martin Fitzwater. Porém, pessoal, aqui tem fibra também, tá? Ele melhorou muito das prévias pras finais. Então, ao meu ver, cara, o Nick, ele tá sim ganhando essa pose, tá? O trapézio do Martin, sim, é incrível, surreal mesmo. Ele tem até mais de densidade na parte ali da dorsal dele, tá? Mas eu acredito que essa pose não tá tão completa quanto a do Nick Walker. E também eu acredito que as costas do Martin Fitzwater é um pouco menos detalhada do que as costas do Nick, tá bom? Ah, mas eu prefiro o duplo bíceps de costas aí do Martin. Tranquilo, mano, tá? É uma pose muito boa dos dois, de fato, tá? Agora aqui vem um back lat spread, e aqui pra mim não tem comparação. O Martin melhorou muito essa pose porque o condicionamento dele melhorou, mas olha como fica nítido a diferença nos músculos escapulares aqui dos dois, né? Você vê como essa região aqui do Martin, ó, ela não tem, cara, a mesma espessura, né? Esse mesmo volume que o Nick tem, tá? Sem falar também que o encaixe do ombro com essa região é melhor, tá? O trapézio, ele também fica, digamos assim, bem harmonioso, né, cara, com os músculos escapulares, enquanto o do Martin acaba chamando muita atenção, né? Os músculos escapulares ficam um pouco apagados, tá certo? E até o V-taper do Nick Walker fica melhor, né? Justamente por conta da largura que eu falei pra vocês, tá? O Martin, que ele não tem tanta largura assim em comparação com a linha de cintura dele, né? E na parte inferior é aquilo, tá? O Nick Walker é mais preenchido e o Martin mais condicionado. Então, do meu ponto de vista, o Nick Walker é aí mais completo na pose e sai vitorioso. Então aqui, né, cara, tem uma mudança muito grande, tá? Como o Martin tava ganhando de 2-1, né, front lat spread e side chest, e perdendo somente o duplo bíceps de frente, aqui o Nick Walker já vira, né? Então fica pra 3-2, tá? Só que uma coisa, rapaziada, não podemos negar, né? As poses que o Martin tá perdendo não é por uma diferença tão grande, e nem as poses que o Nick tá ganhando é por uma diferença tão grande, né, cara? Então realmente aí já vem, né, um pouco mais do entendimento do porquê foi uma decisão dividida, tá? Agora aqui no side triceps é uma pose pra mim tranquila do Nick, não tem comparação, cara.
É absurda essa pose aqui do Nick, tá? Eu gosto bastante mesmo, porque é de fato um side triceps, né? Ele tá de fato de lado. Tem outros caras que fazem um side triceps bem bacana, mas os caras estão mais de frente do que de lado, né? E aqui, cara, o Nick, ele projeta bastante o peito dele pra cima, né? A caixa torácica. E essa região fica bem preenchida, bem harmoniosa com o ombro. O tríceps dele é muito volumoso, cara. Olha a cabeça lateral desse tríceps. É realmente surreal, né, cara? A do Martin também é bem alongada, mas não é tão marcada quanto a do Nick, tá certo? Você vê o feixe melhor, né? A do Nick. A parede abdominal é mais controlada e mais ativada. Olha a profundidade desses gomos, cara. Surreal, tá? A perna também, olha isso aqui. Olha o volume muito mais detalhada. Sem falar também, claro, né, da região aqui do trapézio do Nick. Eu acredito que dá uma aparência bem bacana pra ele, tá? Então essa pose aqui não tem nem muito o que falar. É uma pose boa assim do Martin, mas o Nick aqui ganha essa pose, acredito eu, com uma certa tranquilidade, tá? É claro, tá com a postura de perna aqui do Martin é bacana. Quando ele faz essa variação aqui, ele fica muito bom, né, cara? Porque ele mostra todo o preenchimento dessa região. Mas essa pose aqui eu acredito que não é muito válida não, tá, rapaziada? Então é uma pose aí do Nick. E agora vem a Byzantine, né? Olha o Martin mostrando a qualidade da perna dele. É uma pena, cara, que o corte não se aprofunda até o final, né, cara? Cadê o sartório desse cara? O Nick já tá ali armando a sua pose, né? Vamos ver isso aqui. E, cara, olha isso aqui, mano. Você entende o que eu tô falando? Tipo assim, vamos supor que você aí veja a superioridade do Martin nessa pose. Ah, eu acho que é melhor porque a linha de cintura dele é mais fina. Mas, cara, os gomos abdominais dele não são tão superiores ao do Nick. Na realidade, são inferiores. A realidade é essa, né? Tem até marcação dos gomos abdominais, cara, do Nick, entendeu? Os oblíquos também, ó, bem engajados. O serrátil anterior também engajado do mesmo jeito que tá o do Martin, entendeu? E ele é mais largo e a perna dele, ó, cara, é inegável. Marca mais do que a do Martin, mesmo não sendo tão estética assim, né? Você vê só aqui algumas fibras, ó, no vasto medial dele, mas cadê o corte do sartório, cara? Cadê a profundidade marcando até o final aqui do reto femoral, entendeu? Então, cara, eu não sei, cara, porque ele não consegue encaixar essa pose nos 100%, o Martin. Seria até bom se ele fizesse um vácuo aqui, né? Ele não tem um vácuo bom, ele poderia usar isso aí, né? Fazia isso aqui, depois fazia o vácuo. Aí eu acredito que ele poderia ganhar, tá? Aqui, cara, essa pose aqui pra mim é no máximo even, sabe? Tipo, pros dois lados, sabe? Mas eu acredito que o Nick ganha, mano. É complicado tá falando isso, cara. Como é que eu vou dizer que esse cara ganha essa pose? Mas é o que parece, rapaziada. Eu também tenho que ser sincero comigo, né, velho? Eu não posso olhar, tipo assim, sentir, tá ligado? Que ele tá ganhando por conta de alguns critérios aqui que são bem objetivos, mas, tipo, ah, não, eu prefiro ele. Eu não posso fazer isso, né, mano? Cara, olha que é isso, cara. Olha que conjunto bonito, né, cara? De ombro e peito, tríceps, o braço também. Muito cartoon, sabe? Aqui o Nick, né? Fazendo mais musculoso dele. E aqui, mano, é detalhe, rapaziada. Muito detalhe na parede abdominal do Nick. A linha de cintura dele não fica tão larga assim, tá? Sem falar que a linha de cintura também do Martin não fica tão fina, né? Quanto fica no vácuo, tá? O preenchimento do ombro, do peito tá muito bom. O do Martin também tá muito bom. Mas, cara, olha o volume do braço, cara, do tríceps aqui, do bíceps também, né? A perna dele muito larga e muito detalhada também, sabe? Apesar de que, claro, o formato da do Martin é superior, tá? Mas ele consegue se esconder muito bem nessa pose, entendeu? Então o cara é muito competente, não tenho o que falar. Essa pose aqui é do Nick, né, rapaziada? Obviamente. Aí, rapaz, mas, mano, se ele fizesse isso aqui direto, imagina se ele segurasse, cara. Olha o nível de detalhe, olha a porção clavicular em contraste com a porção anterior do ombro dele, cara. Olha isso aqui, bicho. Olha como tá preenchido essa área. Vocês conseguem ver isso aqui? O nível de detalhe que traz, né? A linha de cintura bem controlada, a perna não corta tanto quanto eu queria ver, tá? Até os finais. Mas, cara, que pose, ele fica muito imponente na parte superior. O Nick, mano, você começa até a olhar mais pro Martin, né? Bem que ele poderia estar usando essa pose aqui, mas eu acredito que se ele fizesse essa força aqui até o final, ele ia desmaiar, né, mano? Porque realmente precisa fazer muita força pra segurar essa pose. Mas, cara, essa variação é bizarra. E é louco, né, cara? Como alguns caras estéticos ficam bem nessa pose, né? Por exemplo, o Rafael Brandão, quando ele faz essa variação, ele também tá ficando muito bom por conta também, né, cara, do preenchimento da porção clavicular do ombro. Inclusive, uma pergunta aí, rapaziada. Querem esse confronto aqui no canal? Martin Fitzwater e Rafael Brandão? Comenta aí, tá? Inclusive, você comentando, eu sei que você tá assistindo até aqui, né, mano? Comenta aí que é muito importante, tá? Mas, cara, pra mim é o seguinte, rapaziada. O motivo do Nick ter ficado aí ser o campeão, né, por um ponto de diferença, é porque o Martin, ele tava perdendo algumas poses nas finais, mas não tava perdendo com a diferença tão grande, entendeu? E a estética, a silhueta do físico dele acabou pesando, porque ele é um cara que consegue ter um volume bacana, chegou mais condicionado nas finais, e ele não perde de uma maneira tão grande pro Nick. Então, o que tá complicando pro Nick, cara, é o fato de que o nível tá aumentando dos caras estéticos, chegando próximo do volume dele, e os caras têm a vantagem de ter uma estrutura superior, uma fluidez superior. Então, ele não tá simplesmente conseguindo ofuscar os caras no volume, sabe? Porque tá vindo um cara de alto nível com estética. E o pior, né? Um cara da altura dele. Ou seja, o cara consegue ficar preenchido de uma maneira um pouco mais rápida. Aí eu me pergunto, cara, imagina esse cara com mais 2, 3 quilos. Mano, vai ficar surreal, cara. Esse cara daqui, rapaziada, a parada tá apertando pro Nick, tá? Eu sim acredito que ele ganhou, tá? Isso aqui foi
bacana ter uma decisão dividida, porque, assim, eu vou ser sincero, pelo prejudging, cara, decisão dividida eu não concordei, tá? Mas nas finais eu concordo. Nas prévias eu acredito que o Nick ganhou tranquilo, tá unânime, e nas finais foi uma decisão dividida porque quando tirou o Tônio e também pela melhoria do Martin, ele acabou aí encostando mais no Nick, tá? Essa é a minha visão, rapaziada, lembrando, tá? Suplementos de qualidade você encontrar na Grove Suplementos, cupom Carlos, claro, dá aquela moral, irmão, ajuda muito, muito obrigado, pessoal. Tô conseguindo, né, rapaziada, manter uma frequência bacana aí de vídeo, tô gostando muito, tô muito feliz, entendeu? Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.